Oi, Lídia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem contigo? Boa noite. Olha só, por isso que eu não gosto de colocar óculos, porque ele é anti-reflexo, mas fica dando reflexo pra caramba. Eu acabo não enxergando direito também, porque tem uma lâmpada bem em cima de mim. Lídia, eu vi que você comentou na postagem que eu fiz sobre alienação parental. Você estava falando sobre o tema. Esse tema é quentíssimo, né? Esse tema, sinceramente, é uma das minhas apostas para esse ano. Não sei se em concursos assim jurídicos, sabe? Muito embora judicialmente dê panos para manga, né? Oi, Vanessa. Quem mais entrou? Pamela. Tudo bem, Pamela? Muito prazer. Quem mais? O pessoal tá entrando. Vou aguardar só mais um pouquinho, tá, pessoal? Esse tema é ótimo, Lídia. É uma aposta para esse ano agora de 2020. Alguém fez essa redação? Alguém fez? Alguém se encorajou e conseguiu fazer esse tema? Ou estão esperando a nossa discussão? Entrou mais alguém? Gel Aguiar. Falem pra mim, pessoal. Quem se encorajou aí? Quem tomou coragem de fazer esse texto? Assim, quem vai fazer? Você fez, Lídia. Você arrasa, cara. Impressionante. O tema é sobre alienação parental. Nós vamos discutir o tema hoje, nessa noite. A live de discussão de tema costuma ser mais curta, tá, pessoal? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Pelo menos eu tentei, mas é isso mesmo. Eu tenho certeza que você tentou e você conseguiu. Com certeza. Gente, eu não costumo esperar muito, não. Então vou partir para nossa live, para nossa discussão de tema, tá? Geralmente eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou postar o tema. Eu acho que é sábado o dia que eu posto o tema. Sábado ou domingo, não me lembro. Posto o tema no final de semana. A intenção é que vocês façam sem a discussão de tema comigo, porque senão vocês não vão ter muito mérito na autoria de vocês, já que a gente vai debater junto, tá? Então a intenção é que vocês façam antes e depois que vocês venham pra cá e a gente se reúne e pense junto a respeito do assunto, tá? Tem alguém falando aqui, ó, tirei 840 na minha redação do ano passado. Muito bem, é uma excelente nota. 840 deve estar falando de redação de Enem, né? Muito provavelmente. Que é um tema quente para o Enem também, por que não? Oi, Ismael, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, para o pessoal que vai fazer concurso militar e muito provavelmente para a área jurídica também, que é o caso da minha amiga Lídia, que já disse que fez a redação dela, é um tema é um tema que a gente chama de quente, né? É um tema que tem uma grande chance de acontecer em uma das bancas de vocês. Por que isso? A gente vive hoje uma forma de governo em que não dá muita brecha pra gente criticar. Lembra disso? Eu sempre bato nesse martelo. A gente tem que dançar conforme a música. Então, se a gente percebe que houve uma mudança de governo, que isso automaticamente vai afetar a maneira como os concursos são feitos, são realizados, principalmente se eu considerar que a tua banca é uma banca militar, né? A gente fala de órgãos de defesa, são bancas federais, então muito provavelmente o tema que vem pela frente, ele coloca na fatura do povo, do próprio cidadão, a própria fatura a ser paga. Alguém tem que pagar a conta da alienação parental, e essa conta não vai ser paga pelo governo. Então é por isso que eu tenho apostado em tema, nessa temática, assim, que a gente não consegue, de certa maneira, colocar essa fatura para ser paga pelo governo, tá? Então vamos pensar acerca da alienação parental. Se eu pudesse sugerir para vocês uma maneira de começar esse texto, é um tema bem difícil de ser dissertado, tá? Não acho esse tema tranquilo, não. É um tema que, se cair num concurso, é bom que você já tenha treinado um pouquinho antes e vá munido de ferramentas. Porque, além de faltar vocabulário, porque a gente não quer ficar repetindo as mesmas palavras, o que pode ocorrer é você cair na pegadinha de, na tua tese, você dizer que a alienação parental ocasiona problemas psíquicos. Porque, olha só, não é errado você dizer que ocasiona problemas psíquicos na criança, tá? Isso não é errado. Só que você precisa de dois argumentos, duas ideias, força. Então, se você coloca uma ideia tão generalizada assim na tua tese, problemas psíquicos, que tipo de outro argumento você colocaria depois? Então, seria mais tranquilo se você falasse que a alienação parental pode promover na criança insegurança e problemas e demais problemas psíquicos. Então a gente falaria da causa e no outro parágrafo a causa da causa. Tem gente falando comigo, eu vou observar já que a gente está discutindo, né? É bem difícil e muita informação, difícil de caber em 30 linhas. Graças a Deus, Lídia, essa é uma boa notícia. Isso significa que você tinha muito a dizer sobre o tema. E quando o candidato tem muito a dizer sobre o tema, quer dizer que tem argumentação boa e consistente. Ele tem recursos suficientes para corroborar aquele ponto de vista. Isso é bom, tá, Lídia? O Ismael tá falando comigo, vou fazer ESA esse ano. Mas eu não sei nada de redação. Mas fique aqui com a gente, Ismael. Toda quarta-feira a gente tá por aqui, estamos aqui para isso.
Não sei nada de redação. Eu tento fazer, mas eu não tenho argumentos para continuar minha redação. Já falo a respeito disso, tá, Ismael? Isso é uma dúvida da galera, geralmente. E eu sempre dou uma pincelada a respeito disso. Como problematizar o tema do teu texto. Então, vamos pensar em alienação parental. Se eu pudesse dar uma dica de como iniciar um tipo de texto como esse, sobre alienação parental, eu acho que caberia uma definição. Você poderia iniciar o seu texto falando, com as suas próprias palavras, acerca da alienação parental. O que é uma alienação parental? A alienação parental nada mais é do que uma degradação da imagem do genitor, seja do pai, seja da mãe, seja uma imagem materna ou uma imagem paterna. Então, falando assim popularmente, é aquele tipo de comportamento, oi, Gui, é isso mesmo, é Gui. Tudo bem? Boa noite. Então, falando assim popularmente, é aquele tipo de comportamento familiar em que um fala mal do outro. A mãe fala mal do pai para o filho fala mal do pai para a mãe. E uma coisa muito importante acerca desse tema é que a alienação parental, ela pode ocorrer partindo não apenas da mãe ou do pai, pode partir de uma avó, de uma tia, de um parente próximo, tá? E a alienação parental foi decidida, né? Eu acho que essa palavra não é a mais adequada, não, decidida. Ela foi considerada, melhorei. Foi considerada como crime, tá? Então, judicialmente, cabe um processo e cabe, inclusive, pena, né? Lógico que em circunstâncias muito extremas, o juiz é óbvio que tentaria resolver essa situação de maneira conciliatória, porque existe uma criança, existe uma criança nesse contexto aí. Mas é crime. E voltando ao que eu estava falando, na verdade a alienação parental não é praticada exclusivamente pelo pai e pela mãe. A gente vive um momento em que as novas configurações familiares existem e a gente precisa entender que a sociedade e o sistema legislativo precisa se adequar nesse sentido, né? Mora geralmente junto na mesma casa, avó, tia, primo, principalmente se a gente fala de camadas menos favorecidas socialmente, camadas de menos prestígio, a casa é cheia, muita gente, né? Então não necessariamente é uma mãe que fala mal de um pai para o filho, mas de repente é a sogra desse pai, sabe? Que é a mãe da criança. Então isso também se configura alienação parental. E aí no caso, quem sofreria de repente um processo judicial seria essa avó. Ocorre também a alienação parental em relação a idosos. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. O idoso é uma figura tão vulnerável, graças a Deus que a legislação protege dessa forma, né? A gente diz que o idoso vira criança, eu acho que para a legislação brasileira também, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, eles são tão protegidos e tão zelados como uma criança e como um adolescente, tá? Então, se a gente fala de alienação parental, ela pode ocorrer em relação a uma criança ou em relação ao idoso também. E professora, como isso ocorreria em relação ao idoso? Ora, o idoso é uma figura que representa dependência, né? Por mais que seja um idoso superativo, eu tenho uma vozinha de 93 anos, 93, 94, eu acho que ela fez 93, não, ela fez 93 esse ano. Minha avó tem 93 anos. E ela é espertinha, ela lê pra caramba. Minha avó lê a Bíblia, gente. Minha avó lê capítulos e capítulos da Bíblia. Ela tem um caderninho pequenininho. Inclusive, o presente que eu dei pra ela de aniversário foi um kit de papelaria, com post-it, marca-texto, grampeador, porque ela adora essas coisinhas assim. Então, ela tem um caderninho que ela faz as anotações de vocabulário. Se ela tá assistindo um noticiário e ela acha uma palavra interessante e ela entende que vai agregar conteúdo pra ela, ela passa a utilizar no vocabulário. Então, ela anota no caderninho. Ela é uma fofa, gente. Ela anota no caderninho, ela procura no dicionário. Sim, ela tem um dicionário ao lado dela. E ela lê páginas e páginas da Bíblia. Aí você fala assim, poxa, ela tem 94 anos, né? Mas ela, sim, ainda que seja considerada uma pessoa super independente, ela é uma figura que, de certa forma, representa a dependência. Porque ela já não pode sair sozinha, é perigoso, o equilíbrio já não é o mesmo, embora ela ande sim, sabe? Ande bem, inclusive, mas passou por uma cirurgia de fêmur. Então, por que a alienação parental, ela assola também essa parcela de idosos, essa parcela da população? Porque é uma parcela que depende de filhos. Geralmente tem um filho cuidando. Graças a Deus não é isso que acontece na minha família. A filha que cuida muito bem, que é a tia Marisa. Aliás, são duas, tia Marisa e tia Deise, minhas tias. Minha mãe não mora próxima, né? Mora em cidades diferentes. E graças a Deus minha mãe é muito bem cuidada, mas existe um núcleo familiar, aliás, muitos núcleos familiares, em que o idoso vira um fantoche. O idoso é manipulado assim como uma criança. Tem um filho que fala mal daquele outro filho, porque ele não visita, porque ele não está sempre, e aquilo para uma mãe, aquilo deve causar uma angústia, sabe? E uma aflição muito grande. Deixa eu ver o que vocês estão falando a respeito disso.
Isso, Ismael. Obrigada, Lídia. Eu sei, vão te ajudar. Isso aí, é sair da escuridão. Adorei. Ismael, vai sair da escuridão. Segue o Instagram do curso e esteja aqui com a gente toda quarta-feira, tá? Deixa eu ver, Vanessa. Meus avós adoram aqueles livros de colorir. Que fofos. Olha só, Vanessa, minha avó não tem essa paciência toda não de colorir. Eu adoraria, porque eu tenho livros de colorir. Muito embora no momento eu não esteja conseguindo colocar em prática essa terapia, né? Mas a minha avó é da equipe das cruzadinhas. Minha avó gosta de cruzadinha. Dá uma cruzadinha letra grande pra ela, letrão, e ela aponta pra fé e rema. Deixa eu ver, tem mais alguém? Oi, Afonso, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, falando de alienação parental, a gente tem dois públicos que podem ser acometidos, tanto o idoso quanto a criança. Eu acho que numa prova, muito provavelmente, a gente teria textos motivadores falando sobre a alienação parental em relação à criança e em relação ao idoso. Se a gente pensar nesse público da terceira idade, existe um fator agravante aí. A situação é mais complexa ainda, porque esse idoso geralmente é um pensionista, né? Ele recebe a pensão e geralmente quem fica responsável é algum familiar, é o familiar que cuida. Então, se esse familiar que cuida não é um familiar que ama acima de qualquer coisa, ele vai colocar à frente os próprios interesses em detrimento dos interesses e das necessidades do idoso. Vai se utilizar, de repente, desse dinheiro, dessa pensão, para atender as particularidades dele, quando, na verdade, não vai atender a quem deveria, que é o dono daquela renda, né? Então, a alienação parental em relação ao idoso tem esse fator agravante. A criança não tem renda, mas é óbvio que a criança sofre danos psíquicos que são devastadores e certamente são irreparáveis. Eu acho que se eu pudesse conversar com vocês acerca de uma consequência da alienação parental, e vocês já podem pensar numa outra consequência para colocar aqui para mim, vamos imaginar como se a gente estivesse fazendo a tese mesmo, tá? Então eu vou falar uma consequência para vocês e eu gostaria que vocês pensassem em outra consequência. Em termos individuais, tá? Não estou pensando na coletividade, mas esse ser humano, vou dar uma dica para você. A gente pode pensar em consequências individuais, tá? Para o cidadão e para o coletivo também. Um dia esse cidadão vai ser inserido na sociedade para exercer seus direitos, seus deveres, e ele passou lá atrás por um processo de formação de caráter que foi bem duvidoso, em que ele foi vítima de uma manipulação. Está super em moda a nomenclatura massa de manobra, né? Quando você é feito de fantoche. É o caso da criança, em relação à alienação parental. Então, se eu pensar individualmente e não no coletivo, individualmente é uma criança que vai sofrer danos psíquicos irreparáveis. E eu poderia citar a insegurança. Imagina as pessoas em quem você mais confia na vida. Pai e mãe, geralmente é assim, né? Pai, mãe, avós também são super confiáveis. Geralmente, eu fui criada super próxima dessa minha avó. Na verdade, fui criada praticamente junto da minha avó, né? Minha mãe trabalhava fora e quem ficava comigo em casa era minha avó. Então, vamos incluir os avós aí nesse quadro familiar que representa, esse quadro representa para a criança um porto seguro. E, de repente, essa criança vê o seu lar rachado. Pai e mãe se separam. Ou não, pai e mãe não se separam, mas tem uma avó, tem uma sogra, tem um sogro, de repente, que não se dá bem com o pai da criança, com a mãe da criança. Embora esse casal não tenha se separado, então veja bem, não necessariamente ocorre divórcio para haver alienação parental, porque a gente pode estar falando de um terceiro praticando esse ato de alienar, né, a criança. É alienar mesmo de gerar confusão, tá, gente? Por isso que o termo é alienação parental. Então, de repente, eu tenho uma avó, um avô que está incutindo ideias acerca do pai, da mãe na cabeça da criança. Então, vamos pensar na insegurança que essa criança vai ter em relação às pessoas em quem ela mais confia. Gente, isso é seríssimo. As pessoas em quem a criança deveria mais confiar, ela tem sempre alguém falando no ouvido, falando mal, e isso vai minando o relacionamento. E para a criança, ela não tem aquele senso crítico para se posicionar acerca de um ponto de vista de um avô, de uma avó, de uma mãe, de um pai. Se ela muitas vezes não consegue se defender de um ponto de vista que vem de fora, de alguém que não tem vínculo familiar, da opinião de um professor, da opinião de um coleguinha, quanto mais se defender de uma opinião de um familiar. E aí isso gera uma confusão e uma insegurança muito grande na cabeça da criança. Bom, em quem nesse mundo eu posso confiar? Porque assim, o meu pai parece confiável, mas a minha avó vive falando mal do meu pai.
A minha mãe parece confiável, mas o meu avô vive falando mal da minha mãe. Então, para a criança, gente, os danos psicológicos são devastadores. A gente insere na sociedade, na coletividade, um ser humano extremamente inseguro. Porque no momento em que haveria de se consolidar aquela base familiar, em que ele se sentisse seguro, aqui pelo menos é o meu porto seguro. Eu sei que lá fora pode me esperar muitas circunstâncias adversas, mas a minha família é o meu porto seguro. Se essa criança tivesse esse porto seguro em casa, muito provavelmente não se lançaria na sociedade como um ser humano inseguro, tá? Então a chance de desenvolver insegurança, depressão, ansiedade é muito maior. Porque não tem, na verdade, nem como lidar com suas situações e suas circunstâncias, se a gente considerar que dentro de casa ela não sabe mais, ela perdeu a sua referência, ela não sabe mais com quem contar. E eu vou ler o que o pessoal tá falando aqui, ó. Deixa eu ver. Oi, Lelê! Tudo bem, Lelê? Boa noite. Helena entrou. Lídia tá falando comigo. Eu citei desordem mental como uma das consequências. Perfeito. Confusão mental, assim, é uma confusão mental no sentido de perder suas referências, né? Eu acho que eu entendi dessa forma quando você diz desordem mental. Você perde suas referências. Quem deveria ser teu porto seguro, você já não sabe mais se pode confiar. Se não pode confiar num familiar, quanto mais nas pessoas que estão fora da tua casa, né? Então, perfeito. Pertinente demais, Lídia. Gente, quem mais? Mais alguém falou comigo aqui. Oi, William, tudo bem? Vai ficar gravado, querido, tá bom? No canal do YouTube, eu sempre passo pra lá e eu costumo compartilhar também aqui no Story do Instagram, tá? A Vanessa falou comigo assim, ó, instabilidade emocional seria uma consequência da alienação parental? Sim, instabilidade emocional. Você pode citar um parágrafo, você pode citar a instabilidade emocional e de repente num segundo parágrafo você poderia falar sobre a insegurança, sobre quadros mais graves. Porque veja bem, a alienação parental, ela pode desenvolver simplesmente uma instabilidade emocional, mas ela pode sim, tá, se agravar. E eu tenho certeza que os seus textos motivadores trariam argumentos nesse sentido, de que os danos são irreparáveis. E eu poderia pensar também acerca da coletividade, né? Tudo que a gente faz no passado, a gente vai colher futuramente. E se é um cidadão inseguro, emocionalmente instável, com confusão e desordem mental, como disse a Lídia, eu estou inserindo esse cidadão na sociedade. Esse cidadão vai construir família, esse cidadão vai ser o teu colega de trabalho, que não vai ter em quem confiar, vai achar que todo mundo quer puxar o tapete. Tudo bem, gente, a vida não tá fácil, né? Eu concordo, a vida não tá fácil. Mas a gente consegue, sim, estabelecer relações saudáveis e tal. Então, é uma pessoa que futuramente, pra coletividade, vai ter muitos problemas de relacionamento. Os relacionamentos tendem a ser instáveis, já que não aprendeu a consolidar e a cristalizar, esse sentimento de confiança dentro da sua própria casa. Só um pouquinho, deixa eu tomar uma água, a professora tá desidratada. Então, pessoal, nesse tema, recapitulando, eu escolhi falar para vocês acerca das consequências da alienação parental. Há quem prefira falar sobre as causas da alienação parental, e eu acho esse caminho extremamente perigoso. Porque, veja bem, se você defende o divórcio como uma causa da alienação parental, a alienação parental ocorre muitas vezes em detrimento, em decorrência, de um divórcio dos pais. Só se for um divórcio com briga, né? E mesmo assim, alguns divórcios com briga não necessariamente se tornarão prejudiciais para a criança em relação a uma alienação parental. Olha, eu vou falar a minha experiência, tá? Experiência própria. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 aninhos de idade. E eu nunca ouvi a minha mãe falar acerca do meu pai. Falar comentários a respeito do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe já é casada com meu padrasto, que é meu padrasto é o amor da minha vida também, né? E nunca vi. Então, se você escolhe esse caminho, falar sobre a causa, um casal divorciado pode prejudicar a criança, essa pode ser uma das causas da alienação parental, sim, pode, tá? Mas não necessariamente. Eu provei pra vocês que um casal que vive, de repente, debaixo do mesmo teto, tem um outro parente promovendo uma alienação parental, ou porque não gosta da mãe da criança, uma sogra que não gosta da mãe, uma sogra que não gosta do pai. A gente diz sogra, né? Eu sou uma pessoa abençoada, minha sogra é maneira pra caramba. Não é o meu caso, graças a Deus, né? A gente diz sogra porque é o estigma, né? Infelizmente, um dia eu vou ser sogra também. Mas, então, o que eu diria pra vocês acerca desse tema? Quando forem escrever a tese de vocês,
optem, lógico, pelo caminho mais seguro, é o caminho mais fácil de se argumentar. Não é o caminho mais clichê, gente, é o caminho que o próprio tema te conduz, sabe? Se você fala em alienação parental, o próprio tema te conduz a pensar nas consequências para aquela criança ou para aquele idoso, tá? Falando de idoso, não esqueçamos dos idosos também. Então, não necessariamente o caminho mais seguro é o caminho clichê, isso vai depender da forma como você argumenta e como você organiza no papel o teu ponto de vista. Eu construí um parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer a leitura para vocês, eu vou postar amanhã esse parágrafo de desenvolvimento. Eu tenho postado geralmente ao meio-dia, tá? Então eu vou postar amanhã esse parágrafo de desenvolvimento, mas eu vou fazer a leitura para vocês, em que eu defendi um ponto de vista. Eu falei de duas consequências da alienação parental. A primeira eu falei em termos de individualidade, para o cidadão, para a criança, para o alienado. Ele é chamado, de acordo com a lei, de alienado, a criança, aquele que sofre alienação parental. Então eu citei uma consequência para o indivíduo e depois, na minha tese, antes de fazer a minha dissertação, eu fiz um paralelo às consequências em relação à coletividade, tá? Quais as consequências para o indivíduo, quais as consequências para o coletivo. O parágrafo que eu vou fazer a leitura para vocês fala sobre a insegurança, que foi a forma como eu decidi abordar essa consequência em relação ao indivíduo, tá? Eu vou falar com o William, porque ele tá falando comigo aqui, vamos lá. Pode puxar um parágrafo aproveitando a desordem mental e insegurança para a pessoa que no futuro tende a ter um comportamento psicológico mais tendente à sociopatia. No caso de menino ser mais violento, pode sim. E você vai precisar corroborar o teu argumento, William, de uma maneira assim muito sutil. Tá? Você pode dizer que existe a possibilidade, e mais uma vez, o teu texto motivador trazendo a alienação parental, ele não tem como fugir disso. Ele muito provavelmente vai trazer dados estatísticos acerca dos danos, né, do devastador dano que causa para essa criança, em relação a distúrbios psíquicos. E aí você pode falar assim que em menos casos, né, mais raramente falando, existe uma parcial da sociedade, aqueles que já têm a tendência a desenvolver quadros mais graves, como sociopatia, esquizofrenia, e problemas que são gravíssimos mesmo, tá? Porque a gente sabe que quando a gente fala de questões familiares, né, são coisas que fogem ao controle da criança, ela passa por experiências que ela não pediu para viver, mas a gente sabe que a família é fundamental para conduzir esse processo. E de repente, quem sabe, evitaria questões mais graves de maneira que a família conseguisse conduzir melhor essa situação, tá? Da alienação parental, para não deixar ocorrer, né, gente? Porque não é correto, né? É você manipular e fazer de marionete a criança, uma vez que ela não tem senso crítico para se posicionar em relação a um argumento externo. Ainda mais acerca de pai e mãe, né? É um negócio que fere, né? Criança tem um negócio de tipo, não fala da minha mãe, é mais ou menos isso. E aí você ouviu um outro parente falando do pai, falando da mãe, desconstruindo aquele pedestal em que você elevou o seu pai, elevou a sua mãe. Meu pai podia ter todos os defeitos do mundo, mas pra mim ele continua desde os 10 anos de idade. Ele faleceu quando eu tinha 10 anos. Mas pra mim, meu pai continua no pedestal dele. Eu não tive uma mãe que desconstruiu essa imagem de forma alguma. Meu pai sempre foi meu amigo enquanto ele viveu e a função de pai e mãe, na verdade, é amar e instruir. E deixar que o próprio indivíduo, né, é criança, é idoso, mas é indivíduo, né, construa opiniões críticas acerca do outro. Isso é liberdade, tá? Oi, Lídia. Muitos adultos cruéis e egoístas não pensam nas crianças. Esse é um ponto de vista também, Lídia. Falar acerca desse comportamento egoísta, né? O ser humano, quando se coloca numa posição de ditador, porque quando ele coloca seus argumentos para uma criança, ele está praticamente ditando, sabe? Ainda mais se tratando de pai e mãe, por exemplo. Ele está desenvolvendo um comportamento aí completamente egoísta, porque não está se colocando no lugar da criança, sabe? E como a criança vai ouvir e vai receber essas críticas em relação ao seu pai, à sua mãe. Então, esse é um ponto de vista a ser defendido também, sabe? E aí, esse ponto de vista que você defendeu, eu já traria como causa. Por que ocorre a alienação parental? E esse eu acho um caminho seguro, tá? Embora seja uma causa, achei um caminho bem seguro você falar desse individualismo que rege as relações sociais. Embora a gente esteja falando de filhos, o ser humano é muito individual. Então ele, se tiver vontade, ele sabe que ele pode criticar o pai, criticar a mãe para a criança, que a criança não vai ter argumentos suficientes para confrontar aquela informação que vem. Então, sim, Lídia, você pode falar nesse sentido, sim, e você falaria, na verdade, de uma causa. Acho a colocação perfeita. Se quiser trazer uma causa e uma consequência, uma causa num parágrafo, uma consequência em outro parágrafo, pode também, tá? Problema nenhum. Então, gente,
Eu vou fazer a leitura do parágrafo que eu vou postar pra vocês amanhã. Deixa eu mudar a minha tela aqui, eu tô sem computador. Oi. Gente, me dá um feedback aí. Eu mudei de tela, interrompeu a minha live. Eu voltei aqui só pra ter a resposta de vocês, gente. Ismael, você tá aí? Fala pra mim assim, tô professora. Foi o Ismael que perguntou acerca dos argumentos. Ele falou que os argumentos se esgotam no meio da redação. Se você estiver aí, fala comigo. Léo, obrigada, tá ok, eu já vou voltar lá pro meu texto. Eu só tô esperando saber se o Ismael tá por aqui. É isso mesmo, é na mesma tela. É porque eu mudei aqui pra tela do Word e eu queria saber se isso estava comprometendo a minha transmissão. Eu queria saber se a transmissão tinha sido interrompida. Então, enquanto o Ismael não aparece, que eu não sei se ele está por aqui, ele tinha uma dúvida pra tirar, eu vou fazer a leitura do parágrafo, tá? Obrigada, gente. Então, vou voltar pra... Gente, vocês estão aí? Oi, 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 oi. Oi, gente. Oi, 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 voltei. Pausou, né? Não tô acreditando que eu fui pra tela do celular e aí pausou. Vocês ouviram a parte que eu falei do filme A Vida é Bela? Ou não? Pausou, Léo, aqui também. Eu acho que eu não posso demorar muito em outra tela. E como eu tô fazendo leitura, o vídeo ficou pausado. Vocês chegaram a ouvir sobre A Vida é Bela? Não, William, não, Léo. Então, o que eu fiz? Ao invés de fazer a leitura para vocês, então, eu vou falar sobre a construção da estrutura do meu texto, tá? Eu trouxe meu tópico frasal, meu posicionamento, dizendo que a criança pode sofrer. Vocês ouviram quando eu falei sobre o fato de a criança ser suscetível, não necessariamente ela vai desenvolver um problema psíquico, mas que ela está potencialmente suscetível a desenvolver problemas psíquicos? Vocês ouviram quando eu falei isso? Esperar a galera me responder aí. Gente. Alguém sinaliza pra mim se tá chegando aí o vídeo, por favor. Oi. Ah, tá. Pra mim travou assim que respondi que estava ok. Não, aqui passou quando a senhora mudou a tela, tá? Então olha só, eu vou discorrer, vou falar acerca da minha introdução, como que eu fiz, qual foi o modelo. E vocês vão ter acesso porque eu vou postar isso amanhã aqui no Instagram, meio-dia, tá? Então olha só, em relação ao texto, eu abri o meu parágrafo de desenvolvimento falando acerca da possibilidade de a criança desenvolver uma mazela psíquica, tá? Um distúrbio, um transtorno psíquico. E o que eu falei a respeito dessa minha frase introdutória, né? Meu tópico frasal? Eu disse que a criança pode desenvolver, ela tem potencial para desenvolver uma mazela psíquica quando é vítima de alienação parental. Mas isso não é regra, gente. Isso não é regra. Então, cuidado ao afirmar, por exemplo, que a criança vai sofrer no futuro porque foi vítima de alienação parental. Os números dizem que sim, que a maioria, de alguma maneira, vai carregar ao longo da vida um péssimo legado quando sofre uma alienação parental. Embora os números digam que sim, a gente não pode afirmar categoricamente. Então, a função é fazer esse jogo de palavras e dar uma amenizada, em que, ao que parece, né, a criança futuramente poderá desenvolver distúrbios psíquicos por causa, em decorrência da alienação parental sofrida. Em seguida, pessoal, o que eu fiz? Eu trouxe um argumento externo para falar da importância dos laços familiares. Agora, olha só, eu não trouxe um argumento externo para falar da alienação parental. Eu não trouxe um argumento externo para falar de brigas familiares. Isso seria muito difícil, gente. É por isso que eu costumo dizer para vocês que saber citar e trazer dados externos é uma arte. Porque você pode inserir muitos dados, você tem um leque de possibilidades, quando você entende que mais importante do que trazer um dado externo é você contextualizar bem o suficiente. Olha o que eu escolhi. Eu escolhi um filme do diretor Benigni. Na verdade, não foi o diretor, ele dirigiu o filme. Mas ele foi o ator principal também do filme A Vida é Bela. Se você não viu esse filme, ele concorreu ao Oscar. Esse cara ganhou como melhor ator, se não me engano, como melhor diretor e melhor filme, sabe? Então é um filmaço, eu não vou dar spoiler. Mas eu trouxe a referência de um filme, o filme A Vida é Bela,
para falar sobre a importância dos laços familiares. Nesse filme mostra a importância dos laços familiares entre um pai e um filho para enfrentar circunstâncias extremamente adversas. Eles foram para um campo de concentração, isso eu posso falar para vocês. A criança e o pai da criança. Então eu trouxe esse filme para falar da importância dos laços familiares. E depois que eu trago esse dado externo, eu volto para o meu tema. Eu não volto para a minha tese, eu não volto para a minha causa, eu volto para o tema, que é a questão da alienação parental. E aí, olha de que maneira eu faço o link. Eu termino o parágrafo dizendo que esse filme é uma obra cinematográfica, mas que retrata, e que ele inspira ao constatar que aquela realidade, que os laços familiares são importantíssimos para a criança suportar e saber enfrentar as adversidades e os entraves pela vida fora, tá? Então você pode trazer um dado externo, não necessariamente que fale sobre a questão da alienação parental. Você só vai trazer um dado externo falando de alienação parental se você tiver um artigo da lei decorado na sua cabeça, tá? Porque esse é um tema, judicialmente, por exemplo, é um tema novo, tá? Que foi recentemente aprovado como um crime, né? A prática da alienação parental. Então, poxa, o melhor caminho não é esse, sabe? Decorar um trecho de lei, enfim. O que você poderia fazer, e a galera faz pra caramba, é trazer um trecho da Constituição Federal, né? Falando da convivência em harmonia. Não sei se é o primeiro artigo, se é o terceiro artigo, não me lembro agora. Mas se a gente fala de Constituição Federal, existe essa questão, né? A família tem deveres a cumprir, né, em relação à criança. E um dos deveres que ela tem de cumprir em relação à criança é criar de maneira saudável para a criança. A alienação parental nem de longe é uma prática saudável para a criança e para o idoso. Para quem chegou agora, a alienação parental pode acometer, pode assolar idosos também, que é uma parcela da população extremamente vulnerável. E se você for falar do idoso, sabe o que você pode trazer como dado externo, como esse artigo 5º? Muito obrigada, Eric. Muito obrigada, Eric. 5º artigo. Então, se você for falar sobre o idoso, você pode trazer uma referência. Veja, você não precisa ter uma lei do Estatuto do Idoso, um decreto, não precisa ter isso guardado na cabeça. Você pode simplesmente fazer uma referência ao Estatuto do Idoso, dizendo que o idoso, para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, é considerado como uma parcela da sociedade que apresenta muita vulnerabilidade e que requer cuidados específicos. Haja vista o Estatuto do Idoso, que protege e defende o idoso de igual forma como defende e protege uma criança. A gente também tem Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, pessoal, para quem não ouviu o início da live, eu tô vendo que teve gente que chegou agora, esse é um tema, gente, muito bom. É um tema pertinente demais. A gente percebe novas configurações, algumas reorganizações acerca de temáticas, tá? Então, nos concursos militares desse ano, vocês vão ver uma diferença considerável em relação aos temas de concurso, porque virão e chegarão temas mais reflexivos, tá? Em que não necessariamente você vai apontar um problema, mas um tema que muito provavelmente você vai apontar a relevância daquela discussão para a sociedade, ou que consequências aquele tema traz para a sociedade, que é o caso do tema da alienação parental. Eu acho que quem não viu a live toda poderia assistir. Se você ainda não fez essa redação, eu propus essa redação essa semana. Então, se você não assistiu a live toda, assista a live toda. Minha opinião é a seguinte: tente fazer antes de assistir a live. Conte com aquilo que você tem, com o teu repertório, com os teus argumentos. Depois você assiste a live, porque assim você vai poder observar se você foi por um caminho seguro, se você tangenciou o tema, tá? E ao longo da tua dissertação, sempre respondendo perguntas. Por quê? Como? Pra quê? De que maneira esse tema é influente? Por que refletir acerca desse tema? Que consequências? Isso é problematizar. Lembra que a gente não problematiza apenas um problema, tá? Se eu trouxesse para vocês um tema que falasse sobre a relevância, qual a importância de discutir, o esclarecer, munir de ferramentas à sociedade para esclarecimentos acerca da alienação parental, seria um tema que vocês deveriam discutir, na verdade, a relevância desse tema. Então, sempre problematizando nesse sentido, respondendo às perguntas, e aí você não corre risco de tangenciar o tema, tá? Posso responder mais alguma pergunta em relação ao tema, pessoal? Vou me despedir de vocês. Eu espero ter contribuído. Eu precisei mudar de tela e a minha conexão ficou pausada durante um tempo. Mudei de tela, vivendo e aprendendo, né, gente? Eu mudei de tela e eu percebi que a minha live pausa na hora que eu mudo de tela. Amanhã vocês podem aguardar que eu vou postar ao meio-dia esse parágrafo de desenvolvimento, tá? É um parágrafo modelo para vocês se inspirarem, observem a estrutura do meu texto, da maneira como eu problematizo, porque se você conseguir depreender bem a estrutura, você copia em outros temas, tá?
Eric, colega, no artigo 5º traz os direitos fundamentais, já os direitos da família, a Constituição Federal faz menção mais à frente, é isso? No artigo 150, se não me engano. Por nada, Léo. Obrigada pelo seu apontamento também, William. Olha, gente, não deixem de treinar, tá? Se vocês até agora não estavam treinando redação, já que eu estou aqui toda quarta-feira, que esse seja um fator motivador para que você torne o treino da redação uma prática. Essa semana eu estava fazendo uma operação raio-x, eu sempre faço, sabe? Todo ano eu faço uma operação raio-x da banca, das bancas, em que os meus alunos estão prestando concurso, para os quais os meus alunos estão prestando concurso, né? E era o concurso de engenheiros da aeronáutica, na verdade. Não só de engenheiros não, gente. Tem pedagogia, tem serviço social, são vários, né? A gente fala de engenheiro porque acho que o maior número de vagas é para engenharia. Mas, caramba, o sarrafo da redação é muito, muito alto. É muito alto. Se você não mandar muito bem na redação, você tem que se acabar de acertar na redação, na parte objetiva, para pelo menos conseguir ser classificado. Então, torne a redação uma prática. Tá? As vagas são poucas, a gente sabe disso. Alguns concursos como o SpaceX, ESA, entre outros, né, gente? De nível médio, principalmente, tem mais vagas, mas os de nível superior são pouquíssimas vagas. Então, se a redação é fundamental para aquele aluno que tem um concurso com mais vagas, né, que concorre com mais candidatos, mas tem maiores chances por causa do número de vagas, se você vai fazer um concurso de nível superior, é mais um motivo para você treinar muito. Não espere, não pague para ver, tá? Torne a redação um hábito. Quarta-feira que vem a gente se encontra, final de semana eu vou propor mais um tema para vocês. E quarta-feira, como sempre, no mesmo horário, às 20 horas, não, perdão, às 19 horas, eu volto para conversar com vocês mais uma vez. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Obrigadão por tudo, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.